Todos nós temos uma caminhada e às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que ele praticamente nasceu assim, já com gravata, já com Bíblia na mão, mas na verdade a pessoa é como que é porque passou por situações na vida, tomou decisões, teve que fazer opções, então isso fez de pessoa o que ele é hoje. Entretanto, hoje estamos aqui e eu tenho aqui comigo o Bispo Luís Alessandro, vindo de Moçambique. Tudo bem? Tudo bem, Bispo? Bom dia, boa tarde. Boa tarde e a todas, pronto. Então, como que você nasceu onde? Vinha de que tipo de família? Pronto, como que eram as situações quando você era criança? Eu nasci em Angola, Ok. mais concretamente em Luanda. Eu sou o último de 5 irmãos. De 5 irmãos, mais só irmãos? Irmãos Só? e irmãs. Ah, ok, está bem. Então eu sou o último desta família numerosa. E no ano em que nasci, 1973, era um ano transitório. Ok. Era um ano, quem nasceu nessa altura, em Angola, era um ano mais ou menos em que começava as revoltas para as revoluções. Ok. Era pós-independência, a independência foi em 75, portanto eu era menino. Então foi um ano em que essa própria independência estava a ser preparada, não foi no meio desse clima todo. Ok. E pronto, foi nessa família que eu nasci e cresci. Então, quando era assim, crianças de 10, 12 anos, pronto, como que era depois da situação? Já... Exato, nasci no meio daquele clima em que se expectava uma vida melhor. Ok. Em que os slogans era que vamos lutar para termos a independência. Ok. Entretanto, chegou a independência. Entretanto, chegou a independência. Sim. Foi um completo desaire, porque desatou uma guerra. Ok. Os irmãos não se entenderam e fui crescendo no meio desse clima. De guerra, de insegurança, de instabilidade, de luta e tudo o resto. E nessa altura, quando se avizinhava exatamente a altura para eu ir para a tropa, Sim. eu conheço Jesus. Ah, foi aí? Foi exatamente nessa altura. Ok. Porque naquela altura, o jovem que atingisse a idade militar, Ok, que era o quê? 18? 18 anos, Ah, 18, 18 ok. anos, se não fosse a tropa, ele não tinha oportunidades nenhuma, não podia estudar, não podia trabalhar, porque era um desertor. Sim. Ah, ok, sim. Exato. Então, quem sustentava as famílias eram as mulheres, que tinham acesso a trabalhar, e os jovens que não foram à tropa viviam encurralados em casa. Ok, porque na verdade era uma vergonha. Sim, e não só porque o serviço militar era obrigatório, e às vezes havia rusgas, que é a recolha dos jovens, que são os desertores, os refratários, que tinham que ser recolhidos à força para irem para a tropa. Então muitas vezes tinham mesmo que ficar escondidos. Então foi nesse período, nessa fase, eu tinha 17, 18 anos nessa altura, Sim. em 90 e tal. E foi nessa altura que eu entrego a vida a Jesus. E como que foi isso? Quer dizer, você não passou pela igreja e entregou a vida a Jesus, não foi assim, penso eu. Não foi. Naquela fase de 17, 18 anos, o jovem é irreverente. Sim. Então foi naquela nossa irreverência juvenil. Eu tinha um sobrinho meu que vivia comigo, vivíamos em casa. E também esse é um fato. As famílias eram muito numerosas, porque por conta da guerra, Sim. as pessoas se movimentavam muito das suas zonas de residência. Então, as famílias que estão nas zonas mais seguras acabavam por albergar nas suas casas muita gente. Sim. Primos e tios. Sim, primos, e tudo. tudo, Era sim. assim. As casas eram as famílias eram muito numerosas. Então, nessa cena estava o meu sobrinho, praticamente cresceu em casa. Temos praticamente a mesma idade, ele é um ano ou dois mais velho que eu. E foi ele que entrega a primeira vida a Jesus. Ok. Um irmão meu mais velho, de outra mãe, porque é preciso também dizer isso, era um fato também muito comum. A poligamia era uma coisa muito acentuada naquela altura em Angola. Há um irmão meu de outra mãe que ia para a igreja Ok. e leva esse meu sobrinho para a igreja e ele depois convida-me. Convida. O que é que ele falou? Convite era o quê? Venha à igreja ou isso mudou? Ou coisas boas já acontecem? Ou... Naquela altura, nos anos 90, a Igreja Maná entrou com muita força. Mas muita força mesmo. Era como que a Igreja Maná era moda daquela altura. Teve um impacto, teve uma entrada muito impactante
naquela altura. Eu me lembro das músicas, eu lembro-me de jovens na minha rua, metiam rádios com cassetes, aquelas cassetes com fita, em plena rua, e a ouvirem as músicas da igreja. Ainda me lembro uma música muito antiga que se cantava: eu dobro o meu joelho ao nome de Jesus. Ok. E cantavam aquilo na rua, metiam aqueles CDs. Quer dizer, tornou-se a música bem popular Sim, dos jovens. Bom. sim, as músicas ficaram populares, os jovens ficavam na rua, andavam com aquilo no ombro a ouvirem as músicas. Então, ir para a Igreja Maná, Sim. um convite para ir para a Igreja Maná Sim, com não alguém. tinha barreira nenhuma, era mais uma curiosidade. Sim. Então, foi muito por isso. E depois também devo dizer, tinha meninas muito bonitas na igreja. Ok, está bem. Então o seu primo provavelmente diz, também lá tem lá, raparigas muito exatamente. Então foi um pouquinho assim. O que achou quando entrou? Quando eu entrei na igreja, naquela sala, lembro-me que era no Cinema Miramar, eu achei aquilo muito bonito. As músicas, a alegria, quebrou completamente o conceito que eu tinha de igreja. Ok. Porque eu ia para a igreja católica naquela altura e tudo o resto, mas também não fiquei lá muito tempo, fugi. Porque naquela altura as ideias eram muito marxistas. Okay. E eu tenho um irmão que na altura estudou em Cuba, então ele estava em casa, ele voltou e ele incutia-me muito aquelas ideias marxistas, ler aqueles livros, lembro-me os Sputniks que apareciam e tudo o resto. Então eu era muito marxista, tinha muito essas ideias que eu bebia dos meus irmãos. Que tipo de ideias? Era ideias comunistas. Ok. Então, não existe Deus? Isso. E pronto, somos todos. Somos todos, o governo tem que lutar, tudo é de todos, temos que repartir tudo por igual. Eram essas ideias revolucionárias. Então, foi por conta disso, acabei deixando a igreja, não ia para a igreja. Sim. A católica, pronto. Sim. E quando eu chego na igreja Maná e vejo aquele aparato todo, pessoas soltas, pessoas alegres, independentemente só dos milagres que eu vi também acontecer, mas a mim o que mais me impressionou era a desenvoltura das pessoas. As pessoas eram soltas, eram alegres. Sim, porque vivia num clima assim meio complicado, né? Sim. Mesmo na igreja católica era tudo muito formal. Então aquilo impressionou-me, eu gostei. Atraiu-me aquilo. Gostei e comecei a frequentar. Então foi à frente, recebeu Jesus, fez alguma coisa? Fui à frente. Sentiu alguma coisa? Não sentiu nada? Não senti nada. Ok. Assim no sentimento não senti. Mas devo dizer o seguinte, realmente alguma coisa aconteceu. Porque eu lembro-me, eu ainda gostava muito de ir à discoteca. Eu fui uma sexta-feira. Sábado ainda fomos à discoteca. Eu e meu sobrinho. E saímos de lá de manhã. E fizemos uma direta para a igreja. Sair direitinha para a igreja. Lembro-me, sim. Fizemos uma direta para a igreja. E eu entreguei a vida de Jesus na sexta-feira, domingo... No sábado foi à discoteca? Sábado fui à discoteca, domingo fui à igreja. E lembro-me que foi a última vez que eu fui à discoteca. Porque naquele domingo, quando eu lá cheguei, um grupo de jovens reunia-se. Quando terminava a reunião, havia um grupo de jovens que reuniam-se assim no canto. Então nós perguntamos, sabe, jovem é curioso, mas quem são aqueles? E nós nos aproximamos, eu e meu sobrinho. E estava lá um jovem que ainda hoje, graças a Deus, está firme, está na igreja, olhou-nos e disse, olha, jovens, vocês vivem aonde? E nós dissemos, vivemos no sítio X. E eles chamaram, olha, você vai para aquele fulano. E ali mesmo meteram-nos, disseram, olha, às 15 horas depois da reunião de domingo, vocês vão para o hospital. Sim. Fazer o quê? Pregar. Pregar? Mas eles disseram? Aquilo foi assim. Sim. Então vocês foram sozinhos? Vocês os dois foram sozinhos ou foram com alguém? Sim, nós fomos sozinhos. Sim, pronto. Era assim, olha, vocês vão para este hospital, vão pregar. Havia um grupo, que ia para aquele hospital. Sim. Então fomos agregados àquele grupo. Ok, está bem, sim. Exato. Eu lembro, havia aqueles folhetos de vida e morte. Assim, a olhar para a prima, o que é que nós vamos fazer, o que é que estamos aqui. Então, lá fomos. Mas foram, não é mesmo? Fomos. Sim. Fomos para casa, trocámos-nos e fomos, às 15 e tal. Deram-nos um grupo de irmãos, olha, você anda com aquele, você anda com aquele, vê como é que ele faz e vai. Um treino muito rápido. Sim. E na semana a seguir... Então foi ao hospital, neste dia? Fui. E depois como que foi?
Aquilo, eu me lembro que era no Hospital Militar. E estávamos a falar num contexto de guerra, então está a imaginar muita gente com as pernas partidas, com não sei o quê, que foram transferidos das zonas de confronto para ali. E nós íamos pregar a palavra. Eu me lembro que levámos os folhetos, 4 coisas, vida e morte, e havia outro folheto, já não me lembro o nome. E as pessoas começavam a pregar e falavam as 4 coisas, e eu ia vendo, porque disseram, olha, veja tudo o que ela fizer, depois, na próxima, você vai fazer. E pronto. E fomos, falámos de Jesus Cristo. E lembro-me que foi na semana a seguir, porque no domingo a seguir tivemos que ir outra vez. Sim, aí já era para dizer agora já sabe. Sim, sim, tivemos que ir outra vez. Então, como tínhamos o compromisso de ter que ir, depois da reunião do domingo, ir ao hospital, então já não conseguimos ir para a discoteca no sábado, porque ficava pesado. Não teríamos tempo para dormir. Então, a partir daquela altura, deixámos de ir. Sim. Foi assim mesmo, instantâneo. E começámos a ir pregar no hospital. Eu lembro-me que esses jovens chamavam-se os Embaixadores de Cristo. Era um grupo que fazia parte do Departamento de Jovens. E por ali nos integramos. Por acaso, o Departamento de Jovens era uma coisa muito forte naquela altura. E nós começámos praticamente por ser envolvidos grupo familiar e departamento de jovens. Foi a coisa que primeiro nós começamos a servir. E foi logo, não tivemos um tempo de interregno na igreja. Foi mesmo... Então foi quase logo evangelizar, sim. Né? Entretanto depois também foi para o grupo familiar, é isso também? Sim. Fomos para o grupo familiar, porque aquilo foi em 91, 92. Sim, lembro que tínhamos um grupo familiar, porque depois foi quando, em 92, houve as eleições gerais, as primeiras eleições gerais. Depois não houve desentendimento outra vez. Sim. E a guerra eclodiu dentro da cidade de Luanda já. Sim. Nessa altura foi um desastre. Então foi nessa altura, eu era novo convertido, estávamos a dar os primeiros passos. Então ainda não tinha 18, ainda não tinha idade para ir para a tropa, ou como é que era esta parte? O que acontece? Naquela altura, em 92, que era a idade que eu basicamente estava abrangido, era o termo que chamavam, está abrangido por serviço militar, eu entrego a vida a Jesus e vem o processo de paz. Ok. Quando vem o processo de paz, entra um processo de desmobilização até. Ok. Então, nessa altura, vêm as eleições gerais, eu escapo de ir à tropa. Ok. Eu escapo de ir à tropa. E como já estava a estudar na altura, já estava a fazer o ensino médio, então eu consegui 2 vezes o adiamento para ir ao serviço militar para me permitir estudar. Ok. Porque na altura eu estava a estudar muito bem e eles davam essa prerrogativa para permitir que o jovem continuasse com os estudos. Então eu consegui obter 2 vezes o adiamento militar para poder continuar a estudar. E nesse período vêm as eleições. Ok. Eu disse graças a Deus. Sim. Porque sim, as eleições quando vêm, em 92 eu já tinha, se não estou em erro, 19 anos. Já tinha passado a idade de serviço militar. E foi nesse período, então eclodiu ali a guerra, aquela confusão em Luanda. E lembro-me que os grupos familiares foi o que sustentou a igreja naquela altura. Só não havia reuniões na igreja e só estávamos no grupo familiar. E é nessa altura que eu me firmei bastante no grupo familiar. O meu líder do grupo familiar morava mais ou menos nas minhas imediações. E ali comecei a caminhada. O líder treinando-me, também no departamento de jovens, devo dizer que também foi um encaminhamento muito forte. Também começamos a treinar no departamento de jovens. Aquilo nós fazíamos assim. Nós íamos aos hospitais visitar a quarta-feira, assim, sábado, quarta-feira. Não, quarta-feira era a reunião. Visitávamos os hospitais e depois nós tínhamos uma reunião desse departamento, onde tínhamos que levar os nomes das pessoas que nós evangelizávamos e fazíamos intercessão todas as semanas. E depois era o grupo familiar e a caminhada foi... Então estava bem ativa, muitas coisas, fazendo, na verdade isto é um dos segredos talvez para se firmar em Jesus, não? Sim, eu acredito que a maneira como nós fomos, como posso dizer,
envolvidos na igreja, sem espaço ou sem tempo para respirar sequer, foi decisório. Sim, que a pessoa, na verdade, teve que tomar a decisão muito rápido, parece estar lá na igreja, ou então dizer, eu não quero saber isto, ou então quer, mas é 100%. Nós fomos envolvidos, na verdade, aquela envolvência foi muito forte. Acabamos por ser engolidos por aquilo e influenciou a nossa decisão. Nós fomos tomando as decisões muito rápidas, porque aquilo nos absorveu bastante. E era uma coisa envolvente mesmo. Um mover dos jovens, um mover do Espírito Santo muito forte, que a pessoa não pensava duas vezes. A pessoa só era como que uma coisa que não era uma oposição de, pronto, a pessoa sentia, não, é isto não, que eu quero, era uma coisa que te arrastava mesmo e você corria para aquilo com prazer. Não era imposto. A pessoa corria e nem sequer se cansava. Então, foi naquela... E era muita comunhão com Deus, lembro-me. Nós, às vezes, chegávamos a juntar-nos só para orar. E lembro-me que... E depois começámos a até criar motivos para interceder. Lembro-me que... Eu nunca mais me esqueço desse dia. Havia uma província de Angola, na altura, com a guerra, em Malange, que a ajuda humanitária não conseguia chegar. E ouvimos no telejornal que morriam 1000 crianças por dia, naquela altura. E eu e um grupo de amigos juntámos na casa de alguém, éramos 3 ou 4 apenas, mas não eram os líderes que nos diziam. Aquela coisa movia-se dentro de nós, porque nós ouvimos aquela notícia, aquela notícia impactou-nos e nós decidimos tirar um tempo extra e começar a fazer intercessão para que a ajuda humanitária entrasse naquela província. Mas foi um propósito que nós mesmos nós é que nos demos aquilo, assumimos aquilo. Então, era a tal envolvência que nós tínhamos com Deus que era, não sei como explicar, que foi mesmo uma coisa. Então, ali fui crescendo. Fui crescendo naquela comunhão, naquela envolvência. As coisas que tinham significado começaram a deixar de ter, mas naturalmente. Começaram a deixar de ter significado e pronto, eram as coisas de Deus, era o servir. Eu lembro-me, porque ainda estava a me lembrar, porque cruzei com o meu sobrinho aqui, que me levou a Jesus, ele está aqui. Lembro-me, depois ele era polícia, lembro-me que ele ia evangelizar no hospital fardado. E era tão forte, o meu sobrinho acabou por deixar a polícia, por causa de coisas que ele foi vendo lá. Ele optou pelo jornalismo, acabando por ficar até 2 anos sem trabalhar, sem receber salário, mas contando que estava a fazer jornalismo e não estava na polícia, porque ele não concordou com algumas coisas lá, era muita violência. Quando ele ia para a igreja, ouvia as coisas que ouvia, então ele não conseguia relacionar, então acabou largando. Era mais ou menos isso. Então, fui servindo, depois entrei no departamento de intercessão. Foi outra coisa muito bonita, departamento de intercessão. Foi lá praticamente o departamento onde eu servi, intercessão, grupos familiares e jovens. Foi o tempo todo que servi, foi no departamento de intercessão. E foi servindo, até que chega a altura de entrar para o ministério. Como é que foi isso? Já estava muito envolvido, né? Chegou uma altura que até a escola começou a ficar em segundo plano. Era a mesma coisa que consumia. E lembro-me que não foi uma chamada assim muito especial. Aquelas coisas eram tudo muito... Então, eu lembro-me que estávamos no Miramar. A nossa diretora de intercessão era a pastora Brito, a falecida pastora Brito. E era o nosso copastor, não me lembro quem era, o copastor da igreja, era o John, sim. Então ele disse, olha, no final da reunião, quero falar com vocês. Era eu e mais um outro jovem. Terminou a reunião, eu estava a tratar da intercessão com os irmãos, e a pastora Brito perguntou-me, tu já foste falar com o presbítero John? Eu disse, ainda. Eu vou para lá. Disse, não, vai. Tu não sabes quando ele vem falar, é porque o pastor está a chamar e tal. Então eu fui. E foi para me comunicar que no domingo seguinte eu já não viria para a igreja e que ia com um determinado presbítero que estava a começar um grupos especiais numa zona 60 km de Luanda, em Catete. E que eu e mais 2 jovens íamos passar aí com ele. Ok. E nós dissemos sim.
E foi assim, pronto. E foi assim. É, pronto. E lembro-me Então, que... ia assim, pronto, o fim de semana ia Sim, voltava. eu ainda estava na escola pronto. e ao fim de semana nós íamos. Pronto, ok. E voltávamos Sim. no domingo. Íamos pregar e voltávamos. Então, na verdade, a sua caminhada foi assim, quase muito natural, foi, quer dizer, Sim. as coisas foi assim, acontecendo, na verdade, muito rápido. Muito rápido, sim. Lembro que nós íamos, aconteceu um episódio que eu nunca mais me esqueço. Quando pegamos um transporte para irmos para lá para a zona, na altura nem havia grandes carros, eram caminhões, quando descemos no terminal, lá o presbítero disse, então, vais pagar o táxi? E eu disse assim para ele, não sei. E ele disse-me assim, ele pegou e pagou e disse assim, olha, a partir de hoje, tu tens de ter sempre dinheiro para pagar o teu táxi, tá bom? E eu olhei para mim e disse, ok, glória a Deus, tudo bem. E naquela altura eu acabei eu montei um negócio. Eu montei um negócio, eu fazia cabelo. Fazia cabelo? Sim. Como é que você faz cabelo? Era barbeiro. Ah, ok. Então, aquilo eu usava eu trabalhava ao longo da semana e juntava para ter dinheiro para os transportes, para poder ir pregar. Ah, ok, sim. Então, todo fim de semana, quando eu chegava, eu dizia, não, eu tenho. E assim fui servindo ali. E eu voltava no domingo à tarde, durante a semana ia para a escola, até que um dia nos comunicaram que nós não voltávamos mais e que ficávamos lá. Ah, ok. E assim fiquei. Sim. E você não diz, mas então, estou aqui, tenho aqui a escola ou qualquer coisa assim, Não. tenho aqui... Não, pronto. Não, fiquei. Sim. Entendeu que era Deus a chamar? Sim. Porque é assim que nos ensinaram. Sim. Então, fiquei. Lembro-me que aquela era uma zona que o pastor Elido foi deixar-me e fiquei lá. Era 60 km de Luanda, depois nós entrávamos numa zona... Era uma aldeia, aquilo. Não tinha nem água canalizada, na altura, nem luz, não sei como é que está aquilo agora. É mesmo lá onde eu comecei. E fui ficando, lembro-me que ficamos lá 2 anos, lá a servir a Deus. Então, depois voltamos para Luanda. Foram coisas... E aquele sítio foi um sítio que marcou muito, porque aquele foi como um campo de treinamento, um campo muito forte. Foram experiências, quer boas, quer más, mas que acredito eu que todas elas contribuíram para as pessoas que... Falo pessoas que somos, porque éramos vários jovens que estávamos naquela zona. Hoje, muitos deles ainda estão firmes. Estamos firmes. E foi uma altura de treinamento muito forte. Marcas boas que nos lembramos e que dizemos que valeu a pena. Entretanto, acabou aquele período de 2 anos, voltamos para Luanda. Não foi uma experiência porque me lembro de um batismo nas águas que nós íamos fazer no Bom Jesus, que foi muito marcante, mas marcante porque a experiência não foi muito boa, mas depois... Não foi muito boa, então foi rebatizar a experiência, não foi boa? Por quê? Eu quero que abris para que se lembra. Sim. Não me lembro em que ano até foi. Nós íamos a caminho para fazer o batismo e nós tivemos um acidente de viação. Ok. Mas aquilo foi uma experiência tão marcante da reação que as pessoas tiveram depois. Aquilo teve uma repercussão nos mídias em Angola. Sim. No telejornal, lembro-me de que o próprio primeiro-ministro na altura era o França Vandune, mandou até as condolências para a Igreja Maná e tudo. E foi manchete no telejornal. E depois o que mais me marcou naquilo foi nós retornarmos naquela aldeia para reabrirmos a igreja, porque a igreja acabou ficando num interregno fechada. Houve pessoas que perderam os seus entes queridos, mas o que me impressionou foi pessoas que não eram da igreja, que perderam os seus entes queridos. Quando nós voltamos para lá, para ir reabrir a igreja, ter o contato com o povo, houve pessoas que se entregaram para a igreja e disseram, não, eu agora vou ficar nesta igreja. Porque
aquele meu parente, aquele meu sobrinho era desta igreja. E foi uma coisa impressionante. Nós até fomos com um certo receio que o povo fosse... Sim, ofendido ou magoado. Exato, mas sim. foi completamente o contrário. Pessoas que não eram da igreja, que tinham seus entes queridos na igreja, acabaram por se converter. Sim. E aquilo foi uma coisa que a mim me marcou bastante. Foi uma experiência também muito forte. E daquela igreja ficaram marcas que nunca mais saem. Mas desta coisa, que como Deus se move no coração das pessoas. Entretanto, vou para Luanda, para a igreja de São Paulo, e volto a ser treinado. Tive um pastor e recomecei. É como se tivesse recomeçado, saí daquele campo missionário. E foi para outra. Sim, foi para Luanda e fui ser treinado novamente. Aí já estava a tempo integral. Ok, quer dizer, isto também aconteceu no meio. Sim, aconteceu ali no meio. Já estava a tempo integral. E fui sendo treinado. Lembro-me que houve muita gente daquele acidente que ficou ferido e nós tivemos que cuidar. E eu era muito jovem ainda, né? E eu fiquei com a cabeça baralhada, as emoções nessa altura, e foi uma coisa muito importante. Às vezes nós ficamos com as emoções baralhadas e tudo o resto. E eu quis sair. Quis sair do ministério. Eu chamei o meu pastor e eu disse, eu vou sair. E ele disse, mas vai sair por quê? E eu dei uma série de razões. Sim. Não, porque. E o lado sentimental, haver as pessoas ali. E ele fez-me umas perguntas que eu calei-me. Sim. Eu disse, não, mas estamos aqui com as pessoas do acidente, ninguém me ajuda e tudo o resto. E ele fez-me assim umas perguntas. Tu estás preocupado com o pessoal do acidente? Eu disse, sim. Ok, tu estás a dizer que ninguém te ajuda, mas diz uma coisa. Como é que vocês estão a fazer para sustê-los? E eu disse, a irmã fulana que tem uma padaria, dá-nos tantos pães todos os dias e a coisa. Ok. E onde é que eles estão? Hospedados, onde é que vocês estão a cuidar deles? Não, há uma irmã, sogra, por acaso é a sogra do Bispo Bonga, Okay. dão-nos uma casa onde eles estão a ser cuidados. Então, a parte da assistência, como é que acontece? Não, há uns 2 médicos, um cirurgião militar e uma outra médica. Na verdade, ele foi fazendo essas perguntas e dizendo, olha, então, ninguém toma conta de ti. É isso, Exatamente. Né? É isso, né? No fim das contas, quando eu fui respondendo isso, eu disse, então, o que é que tu queres? O que é que precisas O que é mais? que precisas mais? Porque para mim, eu disse, se tu não estás a ver que Deus está a cuidar de tudo, tu estás aqui a reclamar. Pois é isso mesmo. Porque eu, na minha cabeça, quem tinha que cuidar era outra pessoa. Sim, tinha certas ideias, Deus tinha que fazer assim. Exatamente. Mas Deus estava a tomar conta de si. Então... Olha, vamos fazer o seguinte, Luís. Diga só uma palavrinha curta àquela pessoa que está a servir a Deus e talvez também passe-lhe pela cabeça algumas dessas dúvidas, porque ele quer dizer a Deus como é que é. O que é que você tem a dizer para esta pessoa? É assim, a nossa cabeça, os nossos pensamentos sempre existem. Nós não temos a cabeça oca. Mas é preciso nós vermos entre esses 2 leões, elefantes que lutam na nossa cabeça, a quem é que você vai dar força? A nossa cabeça, a mente é o campo de batalha. E nós temos nem sempre aquilo que nós sentimos é o correto e é o certo. O que é correto é a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz, eu sempre me lembro, seja Deus verdadeiro e todo homem, até eu e você também, mentiroso. Então acredite sempre em Deus, às vezes até nem em si acredite. Essa é a palavra que tenho de deixar para si. Bem. Então acabamos aqui mais uma caminhada.